Boa tarde a todos, meu nome é Felipe Brassini, eu sou graduado do curso de Agronomia da UniOeste, campus de Marechal Cândido Rondon, Centro de Ciências Agrárias. Eu vim comentar um pouco sobre o meu trabalho Frações de Fósforo Inorgânico do Solo e sua correlação com fósforo acumulado por plantas de milho, que teve como orientador Paulo Sérgio Rabelo de Oliveira e como autoria eu, Caroline Rafaela Papen e Maria do Carmo Lana. Os solos brasileiros, eles são solos tropicais altamente intemperizados, que podem favorecer a formação de complexos de baixa solubilidade, principalmente com ferro, alumínio e cálcio, e também possuem uma dinâmica de adsorção no solo. E isso decorre então de uma baixa eficiência da adubação fosfatada. Na prática, o que ocorre é que muitas vezes é adicionado um teor de fósforo acima de 20 ou 50% do extraído pelas plantas, devido ao fato de que grande parte do fósforo adicionado pode ficar indisponível para as plantas absorverem. Então, uma das alternativas para combater essa problemática seria o uso de micro-organismos solubilizadores de fosfato, que possuem como modo de ação a acidificação da rizosfera, no qual eles podem diminuir então o pH em torno da rizosfera das raízes e dessa forma favorecer a absorção dos nutrientes nessa região. Ou seja, eles podem disponibilizar para as plantas o fósforo que estaria disponível nessa parte. Além disso, a liberação de ácidos orgânicos que podem competir pelos sítios de adsorção do fósforo, também deixando então o fósforo mais disponível para as plantas absorverem. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar os teores das frações de fósforo P ligado à água, P ligado a alumínio, P ligado a ferro e P ligado a cálcio em solo adubado com fontes de fósforo e associação com os micro-organismos solubilizadores de fosfato e correlacioná-los com o P absorvido por plantas de milho e P extraído pelos extratores Melich-1, Melich-3, Brey-1 e Wolsen. Então, o trabalho ele foi conduzido em casa de vegetação, com vasos com 4 kg de solo, e o delineamento foi inteiramente casualizado, contendo constituídos de um fatorial 4x3 com 4 repetições. Ou seja, foram 4 adubos fosfatados utilizados, que foram a aplicação sem a adubação, posteriormente a adubação com super simples, superfosfato triplo e fosfato natural reativo. E mais os modos de aplicação do biomafós, que foi sem aplicação do biomafós, aplicação do biomafós via suco e aplicação do biomafós via semente. O solo, então, ele também foi adubado com cloreto de potássio e também com adubações semanais de nitrogênio segundo as recomendações de Novaes, para suprir essa demanda da planta. Além disso, foi realizada a calagem na dose de 1,28 toneladas por hectare e deixado por 30 dias de incubação, segundo as recomendações do Manual de Adubação e Calagem para o Estado do Paraná. O milho híbrido utilizado foi o Syngenta 8A98 Feroz VIP3. E a inoculação foi então via semente, num becker com o produto, e depois a aplicação em 2 sulcos no vaso do solo. Então, o fracionamento do fósforo inorgânico do solo foi primeiramente o fósforo facilmente solúvel, que é o P ligado à água, com a extração de cloreto de amônio na concentração de 1 mol por litro. Posteriormente, a extração do P ligado a alumínio com fluoreto de amônio na concentração de 0,5 mol por litro. Depois, fósforo ligado a ferro com hidróxido de sódio a 0,1 mol por litro. E, por fim, a extração do P ligado a cálcio com ácido sulfúrico a 0,25 mol por litro. Então, o fracionamento do fósforo inorgânico foi segundo a metodologia de Chang e Jackson, no qual é retirado 0,5 gramas de solo, passado então por essa extração sequencial para a retirada de cada uma das frações do fósforo inorgânico ligado aí ao solo. Com relação aos resultados da produção de matéria seca de parte aérea das plantas de milho, teor e conteúdo de fósforo da parte aérea e os teores de fósforo extraídos no solo pelos extratores Melich 1, Brey 1, Melich 3 e Wolsen,
Em função dos tratamentos avaliados, vale ressaltar que ocorreu efeito significativo apenas para as diferentes fontes avaliadas. As fontes de maior solubilidade, superfosfato triplo e superfosfato simples, proporcionaram incremento em relação ao fosfato natural reativo e à testemunha, e a inoculação via semente do bioma fósforo proporcionou um maior teor extraído de fósforo ligado à água para o fosfato natural reativo, que será descrito com mais detalhes posteriormente. Então, no que se diz respeito aos resultados dos teores das frações de P inorgânico ligado à água, alumínio, ferro, cálcio e total em função das fontes de fósforo e aplicação com bioma fósforo, a extração do P ligado à água obteve resultados estatísticos referentes a fontes, a utilização do bioma fósforo e a interação fonte com bioma fósforo. No caso da utilização do bioma fósforo, foi a única extração que obteve resultado, que esse resultado foi decorrente, então, de uma maior extração do P ligado à água, principalmente com a utilização do bioma fósforo via semente, principalmente para o fosfato natural reativo. Já no caso do P ligado a alumínio e P ligado a ferro, obteve resultado estatístico então apenas para as diferentes fontes avaliadas e pela interação fonte com bioma fósforo. Já no caso do P ligado a cálcio, obteve esse resultado estatístico apenas para as diferentes fontes avaliadas. Vale ressaltar que o P ligado a alumínio não apresentou teores extraídos para a testemunha, em decorrência de que a extração é necessária estar no formato de Al3+, né? E como foi realizada a calagem no solo do estudo realizado, né? Então não teve essa fração para ser absorvido aí para a testemunha. Além disso, para P ligado a cálcio, ele solubilizou formas não disponíveis, principalmente pela utilização do fosfato natural reativo, que em contato com um pH ácido, com pH mais baixo, ele acaba disponibilizando formas não solúveis para as plantas, então acaba superestimando esses resultados obtidos aí para o fosfato natural reativo, certo? Já no caso para os resultados do coeficiente de correlação entre os teores das frações de fósforo inorgânico no solo e teores de fósforo extraídos do solo pelos diferentes extratores e pela planta, pode ser observado que a correlação do fósforo inorgânico do P ligado à água para conteúdo de P na planta foi o maior correlação observada, né? E já no caso, todos apresentaram uma correlação boa, uma correlação positiva para o P ligado a alumínio e P ligado a ferro também. Porém, o P ligado a cálcio e o P inorgânico foi negativa essa correlação em decorrência daquele superestima do P ligado ao cálcio, né? Pela extração pelo fosfato natural reativo, né? E também o P ligado ao P inorgânico total, então foi puxado pelas doses aí que foram superestimadas dos teores do P ligado a cálcio. Conclusões, então. A inoculação via semente ela foi mais eficaz para aumentar o P ligado à água. As fontes de maior solubilidade, superfosfato triplo e superfosfato simples, proporcionaram maiores teores em relação às outras frações do P ligado a ferro, P ligado a cálcio e P ligado a alumínio. O extrator Melich-1 superestimou os teores de P ligado a cálcio para o tratamento com fosfato natural reativo, que é semelhante ao que aconteceu com a extração do P ligado a cálcio com fosfato natural reativo, porque os dois tratam-se de extratores ácidos, né? Tanto o Melich-1 quanto a extração do P ligado a cálcio. Além disso, os extratores Brey-1, Melich-3 e o Olsen apresentaram uma alta correlação com os teores de P extraídos no solo e absorvidos pela planta, demonstrando então que se tratam de extratores mais adequados para solos adubados com fosfato natural reativo. E houve uma correlação negativa com o P ligado a cálcio e o P absorvido pela planta em função dessa superestima. E, por fim, eu agradeço à UniOeste pela oportunidade de realização desse trabalho, à Fundação Araucária pela concessão da bolsa e a todos os envolvidos na execução do projeto.